A história começa com o protagonista tentando fugir, mas aí atravessam a mão dele com uma espada, e ele começa a gritar de dor. A mulher que tá atrás dele, com um olhar mortal, diz que se ele ousar resistir, vai matá-lo. Ela pergunta o que os humanos estão fazendo na floresta, mas como o cara não responde, a elfa, já bolada, força ele a falar. Nosso protagonista grita que o nome dele é Shibata Kouzuki, e que Shibata é o sobrenome e Kouzuki o primeiro nome. Ele fala que tem 24 anos, é solteiro e trabalha em escritório. Ele também diz que o hobby dele é jogar jogos de sobrevivência no PC e que a rotina diária dele inclui dar uma volta pelo bairro à noite. Também menciona que, quando recobrou os sentidos, estava de pé na beirada da floresta e realmente não sabe onde tá. A elfa começa a suspeitar dele. Kouzuki diz que entrou na floresta procurando comida e água, e acendeu uma fogueira porque esperava encontrar alguém que o ajudasse. O protagonista diz que, em outras palavras, ele estava na merda, mas a elfa pergunta se ele realmente acha que ela vai acreditar nessa história furada. O protagonista diz que é verdade, mas quando ele se vira, vê que a garota é uma elfa sombria muito gata. A elfa dá um chute na cara dele, e o protagonista pergunta por que ela o chutou. A elfa responde que o chutou porque ele tentou seduzi-la ao comentar sobre o tom de pele dela, de elfa sombria, e que ele deve se lembrar disso. Ainda com uma espada cravada na mão, o protagonista diz à elfa que ela poderia ter dito isso com palavras, em vez de chutar, e a chama de selvagem. A elfa sombria, por outro lado, ameaça e pergunta como ele ousa chamá-la de violenta, selvagem, e se é isso que ele tá ouvindo. Depois, a elfa pergunta onde ele tá olhando, e o protagonista, bancando o machão, pergunta o que aconteceria se ele dissesse que estava olhando para a personalidade dela. A elfa diz que ele é um cara sincero, e que gosta disso, então rapidamente tira a espada da mão dele e pergunta de novo o que ele tá fazendo ali. Nosso protagonista responde que não sabe, já que, quando percebeu, estava parado em um deserto e se pergunta como isso aconteceu. Kouzuki começa a contar como chegou até onde está e diz que, quando olhou para o céu, a primeira coisa que notou foi outro planeta ocupando cerca de 30% do céu visível e um planeta semelhante à Lua do tamanho de seu punho. A elfa diz que esses são Oráculo e Ramik. A elfa diz que ele realmente não tem ideia de onde está, e diz que eles estão em Rizu, no continente Pensu, e na fronteira do deserto de Omit, na Floresta Sombria. Aqui nos é contada a história de como nosso protagonista chegou a este novo mundo. No primeiro capítulo do mangá, em um flashback, vemos nosso protagonista no deserto, se perguntando onde está. Rapidamente, ele procura nos bolsos seus pertences. Dos bolsos, ele tira seu smartphone, a chave de sua casa, e também sua carteira, dizendo que tem 2 bilhetes de 10.000 ienes e um ticket. O protagonista diz que, com esse dinheiro, pelo menos poderá pegar um táxi ou algo assim, e se encontrar uma cidade, poderá voltar para casa. Mas ele rapidamente percebe que esse plano só funcionaria se ele estivesse na Terra, e mais precisamente, em algum lugar do Japão, então ele se joga no chão, deprimido. Kouzuki pensa que essa não seria uma situação ruim se isso fosse um jogo, e que, se fosse um jogo, tudo estaria bem. Mas essa é a realidade, então ele se pergunta como poderia estar feliz. Kouzuki pensa que, pelo menos por enquanto, não há nenhum animal perigoso à vista, mas ele não sabe o que encontrará à noite, e, por mais que ele olhe, claramente isso não é a Terra, e ele não sabe que tipo de monstros poderia encontrar, já que nada faz sentido. Ele também menciona que, em primeiro lugar, deveria priorizar a água, mas depois diz que não deveria fazer isso, já que isso é o que sua intuição, desenvolvida por jogar esses jogos de sobrevivência, diz. Ele também diz que não chegará a lugar nenhum se concentrar apenas em uma coisa e que seria um otário se fizesse isso, então ele pensa que o primeiro passo é garantir um abrigo seguro. Com esse objetivo em mente, ele diz que, felizmente, acabou em uma floresta densa e não no meio do nada. Ele pensa como se estivesse jogando Minecraft e que, se este mundo fosse um jogo, provavelmente construiria um abrigo em um pilar. Mas antes disso, ele encontra algumas pedras e começa a bater uma contra a outra para criar algo. Quando ele termina, uma pedra fina se solta, e ele fica feliz porque fez uma faca de pedra. Algo como uma faca pode ser muito útil quando se trata de explorar. Com isso, o protagonista decide entrar na floresta, e, depois de passar por várias coisas, encontrou uma área um pouco aberta, onde não há pegadas de animais ou marcas de garras nas árvores, e ele se pergunta se seria uma boa base por enquanto. Ele também diz que deveria se mover enquanto ainda é dia. Depois de um tempo, ele pega no chão alguns galhos, folhas secas, e uma vara flexível. Com a faca de pedra, ele conseguiu fazer um buraco no pedaço de madeira. Depois,
pensa em usar o cadarço da calça para amarrar a vara flexível como uma corda, e com isso conseguiu criar um arco de fogo, uma ferramenta conhecida para criar uma fogueira. Depois de um tempo, ele consegue gerar algumas faíscas, mas as faíscas se apagam, então ele tenta de novo. Depois de um tempo, o fogo desapareceu, e ele tentou mais uma vez. Em uma das tentativas, o arco se quebrou, então ele tenta de novo. Ao cair da noite, nosso protagonista está feliz porque finalmente conseguiu acender a fogueira, mas também surgiu outra preocupação, ele está com fome. Kozuki fica irritado, se perguntando por que tem que passar por todas essas paradas de sobrevivência, sem nada além da amarga solidão. Ele não pediu por isso, então ele começa a dizer que deveria ter recebido alguma habilidade trap, daquelas que se ganha normalmente quando se é invocado para outro mundo. Mas agora ele tá morrendo de fome, então amanhã ele vai ter que procurar água e comida. Nesse momento, ele pensa que, se isso fosse um jogo, ao pressionar a tecla I, sairia um menu de criação na fogueira. E, como se fosse mágica, algo saiu da fogueira, eram passos para criar coisas, e o protagonista fica surpreso, pois isso é tipo um menu de criação. Ele pensa em soltar a tecla I, e o menu de criação desaparece. Depois, ele pensa em pressionar a tecla de novo, e o menu de criação reaparece. O protagonista pensa que tudo que ele viu parece ser real. Kozuki se pergunta se isso aconteceu porque ele pensou em pressionar uma tecla. Então, ele tenta pensar em outra tecla, como se fossem jogos de sobrevivência, que normalmente é a tecla Tab, e do nada apareceu um menu de inventário. Kozuki ficou feliz, já que apareceu o que ele estava pensando. No menu de inventário, ele também pode ver seu status, mas decide tocar na aba para ver os processos de criação, já que deveria ser capaz de acessar isso sem precisar de mais nada. Kozuki fica feliz de novo, pois há todo um menu de criação, e com isso ele poderá fazer qualquer ferramenta, aumentando suas chances de sobrevivência. Ele também nota que tudo isso é como um jogo de sobrevivência e que agora não precisa ter medo de nada. Então, ele se pergunta o que deve fazer primeiro. Ele pega um pau e uma pedra, e se pergunta se é suficiente ter os objetos nas mãos para usar o menu de criação. Kozuki vê que dá para fazer algo com madeira e pedra. Então, o que ele fez foi criar uma versão melhor da faca de pedra, criar um machado de pedra, uma lança de pedra, algumas flechas com ponta de pedra, um arco e um cantil. Na hora de testar as ferramentas, ele nota que arremessar as machadinhas e lanças não é muito viável, e ele não tem muita experiência com o arco, já que tentou acertar alvos imóveis, mas nem as flechas nem as lanças acertaram o alvo que ele marcou na árvore. Kozuki diz que, embora tenha criado essas armas, ele é incapaz de usá-las. E de qualquer forma, ele fica feliz de ter a habilidade de fazer qualquer ferramenta que quiser. Além disso, o inventário é muito conveniente, já que só de pensar ele pode guardar as coisas lá. E não só isso, ele também menciona que é uma boa ideia manter todas as ferramentas no inventário porque não consegue carregar todas elas só com as mãos. Além disso, os números na parte de baixo são atalhos, então ele decide testá-los. O protagonista, só de pensar neles, consegue o objeto que estava pensando, o que ele acha bem conveniente. Mas já está na hora de parar com isso, porque ele não tem muitas opções e sair à noite é praticamente uma sentença de morte. Então ele resolve dormir com o estômago vazio. No segundo dia de sobrevivência, nosso protagonista tenta se apresentar como se estivesse fazendo uma live do seu segundo dia de sobrevivência em outro mundo, mas eram só 4 gravetos em cima de uma pedra, simulando algum tipo de quadro. Kozuki fica irritado porque não quer transmitir ao vivo, já que o que está acontecendo é na vida real. Além disso, ele começa a sentir uma sede danada, então se prepara para ir buscar um pouco de água. Mas ele se surpreende de novo porque, se pensa nas teclas WS, pode se mover sem cansar, e dá adeus às leis da inércia. Além disso, se usar a tecla Shift, pode se mover ainda mais rápido, sem se cansar nem um pouquinho. E quando usa a tecla Espaço, pode pular bem alto, muito mais do que seria capaz normalmente. Mas ele é interrompido porque, ao longe, vê um pequeno lago de água e diz que não teria visto se estivesse caminhando normalmente. Então ele se prepara para pular uma pedra no caminho como se não fosse nada. Ele dá um salto normal e, depois, usa a tecla Espaço, o que faz com que o pulo seja o dobro de altura. Isso traz outro benefício, já que ele pode pular obstáculos grandes e aterrissar com elegância. Mas ele percebe que, na sua frente, tem uma espécie de lagarto peludo. Esse lagarto estava bem em cima de uma pedra. Nosso protagonista pensa que isso é ruim e se pergunta por que as coisas sempre têm que dar errado. Por outro lado, o lagarto via nosso protagonista como uma refeição deliciosa.
Kouzuki, sem perder tempo, corre pela vida enquanto é perseguido pelo lagarto, que estava no seu encalço. Num movimento rápido, o protagonista tira uma lança do inventário, dizendo que essa é a sua chance. Kouzuki tenta ferir a lagartixa jogando a arma nela, mas a lagartixa desvia rapidinho. Kouzuki tira outra lança do inventário e tenta atacar de novo, e a lagartixa tenta mordê-lo. Depois de um confronto entre os dois, o protagonista é jogado longe e vê que a lança tinha quebrado, mas a lagartixa está agonizando porque a lança ficou cravada na sua garganta. Kouzuki pega o machado e, num movimento rápido, abre a barriga do bicho, terminando com sua vida. Kouzuki se pergunta se conseguiu acabar com ele, e podemos ver a lagartixa caída no chão, morta. Daí abre uma aba que diz que ele pode obter coisas do cadáver, tipo carne crua, presas, tendão, pele de lagarto e seus ossos. Kouzuki abre o inventário para guardar os itens do lagarto e acha legal poder pegar todas essas coisas sem ter que abrir e limpar o cadáver, mas assim que coloca tudo no inventário, o cadáver some, mas deixa uma poça de sangue. O protagonista começa a dizer que quer sair logo dali antes que apareça outra coisa por causa do sangue e que deve começar a reunir o que puder. Depois de um tempo, ele começa a criar várias cantis. Kouzuki pensa que, embora esteja com sede, provavelmente não seja uma boa ideia beber água direto do lago e espera poder esterilizá-la fervendo. Mas o que ele acha mais estranho é que o ícone para criar água potável parecia uma garrafa plástica. E, para sua surpresa, era uma garrafa plástica de água. E, além disso, havia muito mais água do que caberia num cantil que ele fez, já que de alguma forma foi processada e multiplicou a quantidade de água em 5 vezes. Mas depois de pensar, ele diz que tanto faz, já que não se preocupa com os detalhes. Ao beber a água, ele nota que está boa para consumo e também vê que a carne já está pronta. Kouzuki começa a provar a carne e adora o sabor, já que parece muito com frango, mas não tem cheiro de nada. Considerando que é a primeira comida que conseguiu desde que chegou nesse mundo, ele acha que não tá nada mal. Depois de comer, pensa que ainda pode ser uma tarefa e que deveria começar a trabalhar na base. Primeiro, ele criou uma pá de pedra e começou a cavar um buraco. Kouzuki pensa que é muito melhor do que usar as mãos, mas não é exatamente confortável de usar. Mas depois ele pensa que talvez possa usar de outra forma. Kouzuki começa a pensar em usar a pá, e toda a terra que começa a levantar com a pá se armazena diretamente no inventário. Isso torna muito mais fácil cavar, e ele não precisa mover a terra, então não se cansa. Ele também se pergunta se poderia cavar o dobro mais rápido se começar a cavar normalmente com sua habilidade, e isso parece funcionar melhor. Depois de um tempo, ele consegue fazer uma trincheira ao redor da sua base e também se pergunta o que obteve enquanto cavava. Kouzuki obteve duas coisas exatamente, terra fértil e argila. Agora ele tinha a oportunidade de fabricar blocos de tijolos secos, muros de pedra e também um forno. Kouzuki pensa que, se fizer um forno, pode começar a processar metal, e as ferramentas feitas de metal podem ser guardadas no inventário. Mas ele também pensa em como obter ferro e combustível, e pensa em minerar. Mas ao cair da noite, ele faz uma rede para não ter que dormir no chão. Ele também diz que amanhã vai buscar algo de comida e talvez ferro e sal, e provavelmente vai verificar se pode criar coisas novas armazenando várias coisas no inventário. Mas logo ele começa a ir dormir. No entanto, alguém chega à sua base. Era a mesma elfa, que saca sua espada e procede a golpear nosso protagonista. Aqui acaba o flashback de como o protagonista chegou à floresta, e a elfa diz que acredita nele porque não acha que ele seja um humano desse mundo. Então ela começa a invocar o espírito da vida, e o protagonista fica assustado porque não sabe o que é essa bola de luz verde. Ao tocá-la, ele consegue curar completamente a ferida na sua mão. Kouzuki diz que se sente como se estivesse numa fonte termal, e isso é sensacional. Por outro lado, a elfa diz que parece que o espírito da vida gosta dele. Nosso protagonista pergunta se isso significa que ele poderá usar magia, mas a elfa diz que isso não significa que ele tem aptidão para magia, e além disso, ela sente que ele não tem nenhum traço de magia, o que desanima completamente o protagonista, já que ele perdeu as esperanças da magia. A elfa diz para ele segui-la, e o protagonista pergunta por quê. Ela responde perguntando se ele quer esperar até aparecer outra besta ou prefere encontrar outro elfo da aldeia e ser morto na hora. Então é melhor que ele seja seu convidado. O protagonista diz que vai com ela de boa. Kouzuki percebe algo e pergunta o nome dela. A elfa fica surpresa porque ele tem razão, já que nunca disse seu nome. Mas também diz que não há ninguém por ali que não saiba seu nome, então ela esqueceu completamente da tradição de dizê-lo. O protagonista pergunta se ela é famosa.
A elfa se apresenta como Silfiel, uma das guardiãs da Floresta Escura, e os humanos a chamam de Bruxa da Floresta Escura. Nosso protagonista estava em seu 4º dia de sobrevivência, sendo acompanhado por Silfiel. Kouzuki diz para a elfa que eles estão andando o dia todo e pergunta se ainda não chegaram. Silfiel diz para o protagonista que ele deve ter o costume de ser pouco masculino, o que fere um pouco o orgulho de Kouzuki. Silfiel diz para ele dar uma olhada, e aqui podemos ver que chegaram à aldeia. Kouzuki fica impressionado ao ver a aldeia e estava pensando que seria bem recebido como uma pessoa de outro mundo, com flores e presentes. Mas a elfa dá um colar ao protagonista e diz para ele usá-lo antes de entrar na aldeia. Kouzuki pergunta se é algum tipo de moda, e a elfa só diz para ele se apressar. Silfiel diz para ele pensar no colar como uma espécie de encantamento que o protegerá da morte. Ele deveria estar agradecido por isso, mas ao entrar na vila, o protagonista se surpreende e fica apavorado, pois todos que estavam ali queriam queimá-lo ou matá-lo, e isso o assustava pra caramba. Silfield, por sorte, consegue afastar todo mundo. Silfield diz para ele esperar ali, porque precisava falar com os guardas. O protagonista não curtiu muito a ideia, achando que não era lá uma boa ideia ficar esperando ali com a galera furiosa. Um elfo chega e fala que tem gente demais ali e que ele devia seguir o elfo. O protagonista concorda, dizendo que as olhadas estavam bem intensas. O elfo leva ele para um beco e, do nada, chuta o protagonista para ele cair no chão, dizendo que aquele lugar estava de boa. Kouzuki reclama, perguntando o que ele estava fazendo, e o elfo, com uma cara sinistra e voz cheia de ódio, responde que ele é um humano. Logo depois, um monte de criaturas e bestas não humanas se aproximam do protagonista, todas com a intenção de acabar com ele. O protagonista percebe que está cercado e pensa que essa vibe de assassinato na área é perigosa, já que a intenção assassina silenciosa é mais mortal, e ele se pergunta o que deveria fazer agora. Mas, de repente, alguém grita perguntando o que eles estão fazendo, e uma grande nuvem de poeira é levantada, jogando algumas pessoas pro ar. Quem causou isso pisa nas costas do protagonista, e vemos que era Silfield, que pergunta quem deu a eles o direito de machucar algo que pertence a ela. De repente, uma corrente aparece no colar do protagonista, e ele grita de dor porque está sendo pisado com força. Silfield, com um olhar mortal, afugenta todo mundo dali. O protagonista começa a sufocar porque o colar começa a apertar. Kouzuki continua reclamando da dor, e Silfield, numa posição meio provocante, diz que só ela pode atormentar sua propriedade, perguntando se todo mundo entendeu. O elfo, que tinha levado o protagonista para aquela armadilha, estala a língua em sinal de frustração. Com a galera já indo embora, Silfield manda todo mundo se mandar e o protagonista diz que foi por isso que ela deu aquele colar para ele virar seu escravo. O protagonista diz que isso foi muito cruel, e Silfield responde que eles precisam garantir que foram realmente enganados. O protagonista pergunta a Silfield desde quando ela está segurando aquelas correntes, e ela responde que você deve colocar um colar num cachorro e acorrentá-lo, e que quando você passeia com um cachorro, o dono é quem deve guiar e puxar. O protagonista, irritado, diz que vai lembrar disso. Kouzuki também pergunta o que foi aquilo que aconteceu antes, e ela responde que as áreas ao redor da vila são para os refugiados. Aqui, é explicado que o reino sagrado da supremacia humana e as nações de diferentes raças estão atualmente em conflito pelo controle das terras férteis no centro de Pensu, e que no reino sagrado, os sub-humanos não podem fazer nada por causa da crescente repressão do reino contra as raças não humanas, que estão se reunindo no deserto de Omid. Silfield diz que a maioria dos refugiados vem do reino de Merin, que fica além do deserto, e que foram perseguidos e expulsos pelo reino sagrado. Mas em um momento, eles chegam a algo, e o protagonista pergunta o que é aquilo. Ela responde que são os campos mágicos. Silfield explica que ali eles cultivam usando magia, e Kouzuki comenta que a agricultura nesse mundo provavelmente é melhor do que a do Japão em alguns aspectos. Silfield diz que os elfos vivem no centro e que as oficinas de trabalho estão na parte externa, e a área mais externa é o distrito agrícola. Kouzuki pergunta se aonde estão indo é a zona central, e ela responde que ele não precisa se preocupar com isso, ele só precisa segui-la. Eles chegam à casa de Silfield, e ao entrar, o protagonista começa a farejar o ambiente. Silfield pergunta se é um hábito dele respirar fundo quando entra na casa de uma mulher, e Kouzuki responde que está sentindo um cheiro agradável e pergunta se ela está queimando incenso. Silfield diz que não tem nada ali e que ela não queima esse tipo de coisa. Kouzuki pergunta por que ela o trouxe até ali, e ela responde que não tem uma razão particular, que só achou divertido. O protagonista não parece muito convencido e diz que ela está mentindo.
Silfield diz que a identidade, a situação, as habilidades e o conhecimento dele a interessam, e o resto depende de como ele vê isso. Além disso, ela menciona que no Reino Sagrado existe uma história sobre o Deus Ador, que às vezes envia pessoas com algum tipo de propósito em mente, e que existe até uma lenda de que os elfos na verdade são pessoas perdidas que vieram de outro mundo e acabaram salvando esse mundo. Silfield diz que espera que ele tenha algum tipo de poder semelhante, e Kozuki responde que vai ser difícil ele atender às expectativas dela. Silfield diz que ele deve ter pelo menos algum poder misterioso e que ela ficaria muito feliz se ele contasse. Kozuki pensa que parece que está sendo interrogado e que perderia o valor se não mostrasse pelo menos alguma coisa. Nosso protagonista diz que contaria, mas que isso é o trunfo dele, e que ele sinceramente está agradecido por ela tê-lo salvo, mas que suas habilidades poderiam ser perigosas dependendo de como as usasse, já que ele não é desse mundo. Então, ele não sabe o quão seguro seria o efeito que isso teria nesse mundo. Silfield diz que é uma pena, já que os lábios dele podem permanecer selados, e o protagonista responde que ficaria feliz em manter os lábios fechados e deixá-lo em paz. A elfa começa a seduzir nosso protagonista, dizendo que mais tarde eles poderiam fazer coisas malucas. O protagonista pensa que ela tem um bom corpo e é uma elfa bronzeada, o que ele curte, então ele decide mostrar suas habilidades. Ele mostra sua habilidade de inventário e explica que pode armazenar várias coisas em um espaço que funciona como um tipo de armazém, e que é uma habilidade bem conveniente. Além disso, ele diz que vai pegar emprestado aquele prato para colocar a carne de lagarto, e também menciona que não sabe ou não tem certeza de quanto pode armazenar em seu inventário. Silfield pergunta se ele criou aquelas armas, o que ela acha impressionante, dizendo que ele deve ter levado muito tempo, já que, embora pareçam meio toscas, são boas para caçada. Silfield pergunta como um amador conseguiu criar essas armas, e o protagonista pensa que foi descuidado, que deveria ter mostrado a erva e a pedra que ele tinha em vez das armas. Silfield zoa nosso protagonista, dizendo que pode tirar muita informação dele assim, e que ele deveria ser mais cuidadoso. Kozuki pensa que, no fim das contas, ela deve ter adivinhado que ele tem a capacidade de fazer as coisas facilmente. Silfield pergunta de onde vem a carne, e o protagonista responde que é carne de um lagarto que ele conseguiu. Kozuki também menciona que tem os ossos e a pele, e que quando pegou tudo que pôde, o cadáver desapareceu e só deixou uma poça de sangue, o que interessa a elfa. Kozuki diz que está com fome, e Silfield responde que estava prestes a pedir que ele cozinhasse. Kozuki fica surpreso e pergunta por que ela queria que ele cozinhasse. Silfield diz que um escravo deve preparar a comida do seu mestre, e o protagonista pensa que agora ele realmente é um escravo, já resignado. Kozuki pergunta se ela poderia ensinar ao escravo dela como usar os utensílios de cozinha e temperos. Silfield diz que ele não tem escolha e que só explicará uma vez, então ele deve prestar atenção e lembrar. Depois do jantar, Silfield diz ao seu novo escravo que a comida ficou muito boa, considerando que foi a primeira vez dele, e Kozuki agradece. Kozuki pergunta onde deveria dormir e se poderia colocar sua rede na sala de estar de Silfield. E ela diz que não se importaria, mas também sugere uma opção melhor. Por que não dormem juntos na cama dela? Kozuki não entendeu a indireta, mas depois de pensar, o protagonista diz que ainda não sabe sobre a fisiologia do amor e da castidade neste mundo. Silfield pergunta o que é a filosofia do amor, já que ela conhece a castidade. Silfield pergunta se um homem realmente precisa de uma razão para fazer coisas com uma mulher. Kozuki responde que não é algum tipo de animal, e a elfa retruca dizendo que não há muita diferença entre animais e humanos nesse aspecto. Silfield diz que tudo o que ele precisa fazer é seguir um pouco mais seu instinto, e com curiosidade, ele pensa e se pergunta se deveria seguir seus desejos. A elfa pergunta se ele não deveria sentir desejo ao ver uma mulher que gosta, e Kozuki responde que não será um cara sem vergonha, que não vai se aproveitar de uma refeição que foi preparada para ele. Silfi, envergonhada, pergunta o que ele quer dizer com refeição preparada, e Kozuki explica que é vergonhoso um homem não reconhecer, pelo menos, os avanços de uma mulher, e que é um ditado para isso. Já no quarto, nosso protagonista deita a elfa na cama e pergunta se há algum tipo de etiqueta que os elfos seguem que ele deveria saber. Ela responde que não sabe, porque é uma donzela. Silfi diz que não tem amigas que possam falar sobre essas coisas, então Kozuki diz que ele vai seguir a própria etiqueta e está ansioso por isso. Silfi diz que, antes de começar, mesmo sendo uma guerreira acostumada com a dor, pede que ele seja gentil, já que ela é uma donzela, afinal de contas. E o protagonista diz que vai fazer o melhor que puder. O dia está amanhecendo,
e esse já seria o quarto dia de sobrevivência do nosso protagonista nesse novo mundo. Na noite passada, eles tiveram um momento quente juntos, tanto Kozuki quanto Sylphie. E a tal elfa negra estava completamente chocada com o que aconteceu na noite anterior. O protagonista pergunta se ela está bem. Sylphie, envergonhada, pergunta se ele realmente está perguntando se ela está se sentindo bem, já que ela sente que perdeu sua dignidade. Isso porque o protagonista mandou ver, mas Kozuki não deu muita bola para o que rolou na noite anterior e diz para sua ama que a comida está pronta. Ela o chama de besta, começa a bater no protagonista com uns tapinhas leves e pergunta como ele pôde fazer isso com uma dama. Mas como o protagonista não pareceu ligar para os tapas, ela começou a bater forte nas costelas dele. Depois de bater nele, a elfa diz que eles vão caçar e reunir materiais depois do café da manhã. Mas era impressionante a quantidade de comida que Kozuki preparou, já que para o café da manhã ele fez panquecas, e para o almoço, uns sanduíches. Enquanto caminhavam fora de casa, o protagonista ainda se sentia um pouco incomodado com os olhares de ódio dos elfos. Ele pensa que, embora estejam olhando com ódio, não dizem nada e ficam calados porque têm medo de Sylphie. No caminho, eles encontram o elfo que tentou matar o protagonista, e a elfa negra diz que ele se chama Nate. Sylphie diz que ele não precisa se preocupar com ele, e Kozuki diz que se alguém ousar ir contra sua mestra, vai se arrepender. Nate realmente odeia o protagonista, por isso, ao chegar a uma zona de construção, o protagonista pergunta o que estão construindo. Sylphie responde que estão construindo um lugar para os refugiados, e também servirá como proteção contra o exterior. Kozuki diz que isso faz sentido. Enquanto entram na floresta, Sylphie diz ao protagonista que é claro que faz sentido, já que todos querem um lugar para ficar e ter algo para comer. Ela também pergunta se ele se lembra do que disse antes sobre os fugitivos e menciona que no Reino Bernard era um lugar que costumava ser usado para fazer trocas, mas desde que o Reino Sagrado tomou o lugar, os refugiados não podiam fazer nada além de obedecer. Kozuki diz que isso é muito injusto e também diz que é normal que isso aconteça depois de perder um conflito. Na mente dele, ele se pergunta se ela quer ajudar o Reino Bernard a retomar sua liberdade, e também vemos que Sylphie está muito irritada com os do Reino Sagrado. Além disso, com seu Kozuki, pode produzir armas em massa. Sylphie o tira de seus pensamentos perguntando se ele está pensando demais, e Kozuki responde que sim. No caminho, ele diz que isso já não importa mais, pois é hora de caçar. Sylphie diz ao protagonista que ele pode tirar as correntes agora que estão nos campos de caça e também diz que ele deve ficar tranquilo e não fazer barulho. O protagonista responde que ela pode confiar nele, enquanto menciona que vai usar a tecla para se agachar. O protagonista se move de um lado para o outro fazendo bastante barulho enquanto está agachado. Sylphie pergunta o que ele está fazendo. Kozuki responde que é difícil de explicar, mas essa é outra de suas habilidades. Também podemos ver como ele está pulando em círculos, e a elfa negra diz que só de olhar para ele, fica nervosa. Sylphie diz que tem um mau pressentimento sobre isso, e o protagonista pergunta se estaria tudo bem se ele cortasse algumas árvores por ali. Sylphie diz que ele pode fazer isso, mas teria que deixar a madeira secar por meses antes de usá-la para alguma coisa. E Kozuki diz que é isso mesmo, mas tem outra coisa em mente. Ele diz tudo isso enquanto acessa o menu para tirar seu machado de pedra. Depois de dar alguns golpes leves na árvore, a elfa pergunta se ele realmente pode cortar uma árvore dessa maneira. De repente, a árvore cai. Sylphie fica impressionada com o que acabou de acontecer. Kozuki se pergunta se essa é a árvore que ele cortou, já que todos os galhos haviam sido removidos. Além disso, a madeira estava seca e tinha pelo menos uns 15 metros de comprimento. Além de que era uma árvore torta, e isso parece um tronco completamente reto. A elfa pergunta o que ele acabou de fazer, consternada com a situação. O protagonista diz que essa é outra de suas habilidades, e Sylphie diz que está prestes a enlouquecer, mas o protagonista usa outra de suas habilidades e armazena toda a madeira em seu inventário. Kozuki diz que todas as coisas que ele obteve ao derrubar a árvore estavam organizadas corretamente em seu inventário, e parece que ele pode processar todos os materiais diretamente de seu inventário. Kozuki diz a Sylphie que quer continuar cortando algumas árvores por um tempo, mas a elfa o questiona, dizendo que ele não pode cortar qualquer árvore que veja por aí, mas apenas as que ela escolher. Depois de um tempo cortando árvores, o protagonista conseguiu cerca de 50 troncos. Com essa quantidade, ele não terá problemas com madeira por um tempo, mas parece que a mais impressionada era a Sylphie, já que ele conseguiu essa quantidade em tão pouco tempo. Depois podemos ver todas as árvores que o protagonista havia cortado, e ele diz que já tem madeira suficiente por enquanto e que é hora de coletar algum ouro.
Sylphie diz que eles poderiam ir para as montanhas, mas enquanto caminhavam e inspecionavam a área, Sylphie percebeu algo perto deles, e aqui podemos ver uma cena meio grotesca. Kozuki diz que pode ouvir vagamente algo gritando e que é um perdedor, mas a elfa o questiona, falando em voz baixa, e depois diz que eles têm que parar de perder tempo e se concentrar. Sylphie sai correndo enquanto o protagonista segue, e ao chegar a um certo lugar, o protagonista nota uma criatura enorme. Aqui podemos ver algo parecido com um gafanhoto ou uma barata devorando um animal, e o protagonista diz que tem o tamanho de uma minivan. Kozuki diz que se esse tivesse sido o primeiro monstro com o qual se deparou, provavelmente estaria morto agora. Sylphie diz para ele tomar cuidado com o abdômen e o protagonista pergunta se é venenoso, mas também nota como a elfa já havia ido embora. Aqui podemos ver como a elfa investe contra um inseto e o fere gravemente, o que impressiona o protagonista, mas ele também dá um passo para trás, já que o monstro queria atravessá-la com seu ferrão. Kozuki se prepara para atirar com seu arco e também pensa como se estivesse em um jogo de sobrevivência, que se pensar em um segundo clique pode apontar diretamente. E assim vemos como ele consegue acertar sua flecha direto no abdômen do monstro. Sylphie, vendo uma oportunidade, avança com sua espada e consegue cortar o pescoço do inseto. Sylphie faz outro movimento e finalmente termina com o inseto. O protagonista ficou impressionado com os movimentos da elfa. Depois de cortar a cabeça, o protagonista pergunta se venceram, e a elfa responde que sim. Ele pergunta a Sylphie se isso é comestível e ela diz que provavelmente não deveriam comer, já que sua glândula venenosa e seu abdômen valem alguma coisa, embora talvez possam cortar as pernas, temperá-las com um pouco de sal e depois fervê-las. O protagonista pergunta se as pernas são comestíveis, e ela responde que a carne é dura, mas talvez possa usá-las para o arco. Kozuki pergunta se deve colocá-lo em seu inventário, e o Sylphie diz que não pode, já que precisa levar o corpo e reportá-lo à aldeia. O protagonista toca no monstro e ele desaparece completamente no inventário. Podemos ver as partes do inseto, como as pernas, as antenas, a cabeça, o abdômen e a perna traseira. Aqui descobrimos que esse tipo de criatura se chama Gizma. Sylphie fala que esse monstro é nativo do deserto e o protagonista fica surpreso, questionando o que um monstro desses está fazendo aqui na floresta. Sylphie comenta que a razão pela qual ela estava angustiada pode ser real. Ela pergunta ao protagonista se ele lembra quando falou dos refugiados e também menciona que muitos desses refugiados morreram por causa desse monstro. Aqui vemos uma imagem com milhares de Gizmas. Kozuki entende e diz que, em outras palavras, eles têm se multiplicado demais. Ela responde que não pode dizer que não viu com seus próprios olhos, mas nenhum refugiado chegou há 2 anos, então provavelmente há uma grande quantidade desses monstros no deserto procurando comida. Sylphie diz que é hora de sair, pois outros Gizmas e monstros começarão a aparecer, e agora estão muito dentro das montanhas. Kozuki pensa que teve sorte, já que estava quebrando pedras no deserto, e se um daqueles monstros o atacasse, ele já estaria morto. Vemos nosso protagonista no rio minerando minerais e consegue encontrar tanto areia de rio quanto um mineral conhecido como magnetita, mas ele também está congelando. Ele precisa de todos esses materiais porque precisa criar uma mesa de trabalho e já conseguiu uma boa quantidade de areia magnética, então começa a fabricar o resto no seu forno. Primeiro, ele precisa do essencial para criar a mesa de trabalho, começando pelos pregos, mas também se pergunta quantos terá que fazer para poder criá-la. A mesa de trabalho é considerada uma mesa de craftel, mas não como as tradicionais, pois precisa de 10 troncos, 40 pregos, um parafuso e uma caixa de ferramentas básicas para sua criação. O protagonista menciona que tem 20 partes de aço e 10 partes mecânicas, e depois os pregos estão nas partes mecânicas. Ele está mais intrigado com sua habilidade de craftel, pois é capaz de criar qualquer coisa sem realmente saber como fazer. O protagonista diz o ditado de que enquanto a ama trabalha, o servo deve descansar confortavelmente, e depois comenta que isso é um monte de lixo, já que ela não voltou desde que disse que ia verificar o perímetro. Mas, de repente, ele consegue o último material para criar a mesa de trabalho e rapidamente a faz. Kozuki fica feliz, pois levou um bom tempo e normalmente isso é algo que se faz no primeiro dia, mas quando a mesa aparece, ele fica confuso e um pouco desapontado, pois esperava algo mais. Depois pensa que tudo isso é natural, já que veio de um forno simples. Então começa a revisar o que pode fazer com a mesa de trabalho e, como no Minecraft, aparece a lista de tudo que pode craftear nela, mesmo sem ter todos os materiais.
Mas nosso protagonista se foca em algo específico, pois está apenas procurando uma besta e rapidamente busca os materiais necessários. Ele diz que por enquanto só pode fazer a besta improvisada e a regular, mas também se pergunta como fazer uma mola de aço, já que não aparece nem no forno simples nem na mesa de craftel como fazer e se pergunta se precisa melhorar a mesa. Aqui vemos como se encontra a opção de mesa de trabalho melhorada e, ao clicar, nota que precisa de vários EMS para craftear a mesa de trabalho e se pergunta por que essas opções estão aparecendo de repente e se deve cumprir certas condições para desbloquear essas opções. O protagonista busca na aba de seu inventário para encontrar uma pista e vemos que na seção de inventário aparecem duas novas opções. O protagonista, sem pensar, clica em uma dessas novas abas e vê que é uma lista de estatísticas e habilidades que ele possui, e ele está no nível 6, além de ter várias habilidades que pode aprender. Kozuki se pergunta se havia algum conceito de níveis e parece que obtém um status quantificado. Além disso, são habilidades onde se investem pontos para adquirir outras habilidades. Também mostra que ele tem 6 pontos para melhorar habilidades ou adquirir novas habilidades. Aqui mostram todos os detalhes de cada habilidade e o protagonista diz que pode escolher 5 habilidades produtivas e 8 de fortalecimento corporal e não consegue decidir. Ele também se pergunta como usar essas habilidades, mas acaba clicando na outra nova opção e vê que era a seção de conquistas. Aqui há vários sinais de interrogação que ainda não servem para nada, mas ele percebe que na aba de conquistas diz primeira mesa e isso explica que agora ele pode melhorar várias mesas de trabalho e objetos. Além disso, as estatísticas, habilidades e conquistas agora estão disponíveis no menu. Kozuki diz que, depois de tudo, ao criar a mesa de trabalho, conseguiu desbloquear as melhorias, mas também aparece uma conquista que diz primeira união e isso se deve ao fato de que nosso protagonista conseguiu ter relações com um membro do sexo oposto pela primeira vez e recebeu 10 pontos de resistência e estamina. O protagonista, muito envergonhado, diz ao sistema para parar com isso e que, além disso, não foi a primeira vez que teve relações e também se pergunta quantos são esses 10 pontos, já que seu status não mostra esses valores. Mas ele também obtém outra conquista que diz que conseguiu alcançar o clímax com sua parceira e o dano ao sexo oposto aumentou em 10%. Kozuki fica muito irritado, pois parece que o sistema de conquistas está zombando dele e ele nem pode usar o bônus que recebeu. Justo nesse momento, Silfield chega e pergunta por que ele está fazendo caras engraçadas, e nosso protagonista quase perde a alma de tanto susto. Silfield diz que se ela fosse um monstro, o protagonista estaria morto agora. Kozuki se desculpa por ter baixado a guarda e pede a ele que guarde seu troféu de caça no inventário. A garota também pergunta se o forno e a mesa de trabalho foram tudo o que ele fez durante todo esse tempo e fica impressionada ao ver que suas ferramentas são de aço. Kozuki responde que a ideia era obter materiais para as ferramentas primeiro e também quer mostrar algo que o impressionou, então tira sua picareta de ferro. Kozuki começa a bater numa pedra com sua picareta para mostrar o que descobriu, já que ao minerar várias vezes, é possível obter várias pedras que parecem ferro ou gemas. Silfield fica impressionada, pois conseguir esse tipo de material é impossível, mesmo usando magia da terra. Silfield pergunta se as ferramentas do protagonista são mágicas e ele responde que não, pois isso só funciona quando ele empunha uma ferramenta desse tipo. Depois de minerar um pouco, Silfield diz novamente que ele é especial e Kozuki, ao fazer aparecer uma mesa, diz que tem razão, pois é muito especial, então deve protegê-lo bem. Silfield responde de maneira séria que é exatamente isso que vai fazer. Kozuki pensa que, se ela diz isso com uma cara tão séria, ele se sente desconfortável e, por outro lado, a elfa fica surpresa novamente ao ver que a comida que preparou pela manhã ainda está quente. Kozuki diz que parece que no inventário o tempo passa muito devagar ou se detém e testou isso colocando uma pequena isca em seu inventário e, quando atirou, ainda estava igual. Para quem não sabe, uma isca é um conjunto de materiais secos que queimam facilmente e servem para iluminar. Silfield diz que é incrível, pois seu poder ignora completamente a lógica desse mundo. Silfield diz que, quando terminarem de comer, voltarão à aldeia e nosso protagonista fica confuso com isso. Ela explica que precisa relatar os eventos que aconteceram hoje. Mais tarde, eles chegam à aldeia para informar aos elfos superiores, mas alguém os impede. Silfield diz ao guarda que tem uma mensagem importante para os superiores, e o guarda responde que, se ele quiser deixar uma mensagem, ele a fará saber aos superiores, já que não vai deixar um humano entrar. Silfield diz que não tem tempo para conversar com ele, e o protagonista segue. O guarda a detém e diz que ela deve esperar, já que aquele lugar não é para humanos.
Isso irritou bastante a garota, então, sem mais nem menos, ela manda ele sair do caminho e dá um soco forte na cara dele, fazendo-o voar. Sylphild avisa que da próxima vez que ele fizer uma piada dessas, vai eliminá-lo. Sylphie diz ao protagonista que eles devem continuar o caminho, e Kozuki responde que tudo bem, enquanto pensa que nunca deve irritar Sylphild. Depois de percorrer o corredor, eles chegam justo na sala onde estão os elfos superiores, e o protagonista fica surpreso ao ver a sala. Um dos elfos superiores diz que estava se perguntando quem estava causando tanto alvoroço, mas vê que é Sylphild. Aqui, vemos que um grupo de mulheres compõe os elfos superiores, e uma delas comenta que para alguém como Sylphie, que odeia os anciãos, é raro vê-la aparecer 2 dias seguidos. Uma das elfas superiores diz que amanhã, com certeza, choverão lanças por causa desse evento, e outra diz que não é favorável falar assim e que não é divertido na situação atual. Sylphild diz que veio dar um relatório importante, mas as atenções se voltam para o protagonista. Os elfos dizem que mal conseguem sentir magia nele, mas outro diz que Kozuki não tem nem um pouco de magia no corpo. Outro diz que há a possibilidade de que o protagonista seja um marito. Aqui, nos explicam que o termo marito significa alguém de outro mundo. Sylphie diz ao protagonista para tirar as antenas de Gizma. Uma das elfas superiores pergunta a Sylphie se ela não tinha dito que encontrou um humano e que ia torná-lo seu escravo, mas todos são interrompidos quando o protagonista tira algo do seu inventário. Mostra-se que o protagonista tirou a antena de Gizma, e Sylphild diz aos elfos que já viram Gizma nas florestas e parece que os medos dos elfos estão se tornando realidade. Dado esse achado, os elfos entendem a situação, então os elfos superiores começam a discutir o que poderiam fazer para defender a aldeia em caso de ataque. Mas parece que suas ideias não são boas o suficiente, já que também terão que informar aos refugiados que devem evacuar a área até que a barreira esteja pronta, e para isso teriam que chamar o representante dos refugiados para discutir isso à noite. Kozuki pensa que não há motivo para os elfos eliminarem os refugiados, e embora pareça desumano abandoná-los, ainda é questionável. Uma das elfas superiores se dirige à elfa escura, chamando-a de Sylphie-chan, e falando sobre o protagonista, dizendo que queria tê-lo porque é bastante útil. Sylphie pede para não a chamarem assim novamente. Mas a elfa também menciona que o protagonista e ela fizeram coisas doidas na primeira noite e o elogia por ser tão rápido. Isso deixa o protagonista e a garota, especialmente Sylphild, corados de surpresa. A elfa escura, envergonhada, pergunta em que baseia essa afirmação, e a elfa superior diz que quando uma mulher aceita um homem, a qualidade de sua magia muda um pouco. Sylphild fica muito envergonhada, enquanto os outros elfos começam a zombar dela, fazendo-a ficar ainda mais constrangida. A conversa então entra em um tema mais sério, pois dizem que Sylphild é a única na aldeia com o sangue real da família Merin, o que surpreende o protagonista. Mas os elfos param de fazer piadas e decidem perguntar à elfa escura quem é exatamente o protagonista. Sylphild diz que não sabe, pois o encontrou na fronteira entre o deserto e a floresta, e além disso, tudo o que ouviu sobre ele e sua cidade natal são coisas que nunca tinha ouvido antes, então ela acha que o protagonista é de um mundo diferente. Para aqueles que se perguntam quem é Rizu, isso será explicado mais tarde. A elfa superior se pergunta se realmente um homem sem magia veio para salvar o povo de sua floresta, e outros elfos dizem que é bom demais para ser verdade, considerando a situação, e baseando-se no que Sylphild supõe, ele realmente é um Mevito. Então, decidem proteger o protagonista para usar seu benefício. Sylphie rapidamente pega Kozuki e diz que eles não podem fazer isso, pois o protagonista é dela. Kozuki só sente a personalidade de Sylphild. A elfa superior diz que Sylphild é muito teimosa e supõe que, já que ela foi tão longe a ponto de dar-lhe sua castidade, não pode obrigá-la a ir embora. Sylphild agora quer afastar o protagonista dela, enquanto os elfos supervisores pensam que, embora seja um homem de outro mundo, ele ainda é um humano na aparência. Então, não será fácil aceitá-lo, e portanto devem deixá-lo fazer o que for necessário para ser aceito, pois se der certo, a aldeia e os refugiados estarão protegidos. A elfa superior pergunta a Sylphild se ela entende a situação, e depois de dar um forte golpe no protagonista, ela diz que entende. A elfa superior diz que o protagonista será o servo de Sylphild e será uma vantagem, pois poderão usar sua força também, mas isso só será se Kozuki puder mostrar seu valor. Sylphild diz ao protagonista que é hora de ir, mas os elfos superiores perguntam o nome dele. Ele responde que seu nome é Ibata Kozuki. Os elfos superiores pedem a ele que cuide bem de Sylphie, pois ela é uma garota muito descuidada. Kozuki responde enquanto se afasta que fará isso durante o tempo que puder.
Mais tarde, ao entardecer, o protagonista e a elfa escura chegam em casa, mas parece que Sylphild está muito abatida, e o protagonista pergunta se está bem. Ela pergunta se o que ele disse era algum tipo de feitiço, e Kouzuki responde que havia perguntado se ela estava bem, pois era uma palavra de incentivo e preocupação. Sylphild diz que está bem, apenas estava pensando no que devem fazer a partir de agora. Kouzuki diz que deve ter sido sobre o que disseram os elfos superiores. Sylphild diz que poderiam provar que ele é alguém de outro mundo com sua força, ao proteger os refugiados. Kouzuki diz que o principal problema é que o muro que protege os refugiados não está pronto, e a elfa responde que, com esse ritmo, terminará em 6 meses. Kouzuki pensa em algo e depois diz que poderia fazer algo a respeito, o que surpreende Sylphild. O protagonista tira o forno e sua mesa de trabalho e diz que primeiro precisa de alguns materiais, o que confunde a elfa novamente. O protagonista começa a cozinhar a argila no forno para criar alguns tijolos, e depois diz a Sylphie que não tinha contado tudo sobre suas habilidades, então agora mostrará como funcionam, enquanto tira um bloco de madeira. O protagonista coloca um bloco de madeira no chão, algo que não mencionei é que cada bloco tem aproximadamente 1 metro de altura. Então, podemos ver como o protagonista começa a colocar vários blocos, criando assim uma parede. Sylphild fica atonita com a velocidade de construção do protagonista. Kouzuki diz que com a madeira que tem, construir um muro será fácil. Vemos que o protagonista mostrou a Sylphie a construção e o posicionamento dos blocos. Kouzuki diz que a parede que fez com madeira equivale a 6 troncos e o tijolo que colocou para assar já está pronto, mas também se pergunta se deve fazer uma besta. Sylphie ainda está impressionada com a parede que o protagonista construiu e realmente sente como se fosse madeira quando toca o muro. O protagonista tira de seu inventário 2 tipos de bloco e diz à elfa que, se ela quiser construir uma barreira, recomendaria usar tanto o bloco de tijolo quanto o bloco de muro de pedra. Kouzuki mostra suas habilidades de construção ao criar 2 muros simultaneamente, e a elfa fica impressionada com isso. Kouzuki se gaba dizendo que sua habilidade consiste em controlar a regeneração e destruição de material, mas Sylphild manda ele calar a boca para parar de se exibir. Ela então inspeciona os muros e fica novamente surpresa ao notar que era tijolo real. Sylphild pergunta a Kouzuki o que vem a seguir. E aí, ele responde que tem uma nova arma que ele criou e decide testar. Aqui vemos que se trata de uma besta rudimentar, e a elfa acha que é um arco bem estranho. Além disso, ela comenta que um arco seria mais conveniente de usar e poderia disparar continuamente. Kouzuki concorda, dizendo que não seria possível usar a besta o tempo todo, mas também menciona que a besta tem várias vantagens, mesmo que seja um pouco difícil de carregar. Kouzuki entrega a arma para Sylphild e sugere que ela teste para ver as vantagens. Ela menciona que, por não precisar puxar o arco com as mãos, não se cansará de ficar apontando o tempo todo, e também mostra como conseguiu um disparo certeiro em uma parte das escadas. Kouzuki diz que as bestas são mais fáceis de usar que os arcos e que você pode mirar e disparar com uma flecha facilmente, se tiver força para puxar um arco. Sylphild parece entender o que o protagonista está dizendo e sugere que poderiam dar essas armas para os refugiados para que eles possam lutar, mas também diz que o poder destrutivo da besta é fraco e que seria melhor usá-la como reserva, pois não faria muito contra um gisma. Kouzuki, ao ouvir isso, tira outra coisa de seu inventário e mostra uma versão melhorada da besta, reforçada com ossos de animais. Sylphild nota que é muito mais forte que a besta anterior. Enquanto a elfa carregava a flecha, pediu ao protagonista que tirasse o corpo do gisma para testar alguns tiros com a besta. O protagonista pergunta se ela tem certeza de usar o corpo para os testes, mesmo que seja só o casco. Sylphild responde que não se importa, pois está mais interessada em verificar a utilidade da besta. Kouzuki tira o corpo do grande inseto e a elfa pede que ele se afaste. Ao disparar com a besta, Sylphild notou que a flecha atravessou facilmente o casco do inseto. Kouzuki fica impressionado, pois a flecha ficou dentro do corpo e está tão escondida que não é visível. Sylphild diz que o poder é suficiente e o protagonista menciona que é uma besta melhorada, mas que não tem todos os elementos essenciais, então não pode construí-la. Assim, ele pergunta a Sylphild se seria possível construir uma oficina no quintal de sua casa. Além disso, ele provavelmente construiria uma casa maior e faria mais mesas de trabalho. Sylphild entende a situação e diz que o protagonista pode usar o quintal como quiser, mas advertirá se notar algo fora do lugar. O protagonista, ao ouvir isso, fica feliz e começa a trabalhar, quebrando tanto o tijolo quanto o muro de pedra que havia deixado antes. Ele se pergunta se deveria fazer uma casa clássica no estilo tofu, como no Minecraft,
e começa a pegar blocos de madeira para usar como piso. Após alguns segundos, ele já havia quase terminado o piso da casa, e depois começa a construir as paredes, o teto e finalmente uma porta na entrada. Sylphild fica estupefata com o que está vendo, a ponto de ficar confusa com a rapidez com que o protagonista construiu uma casa de bom tamanho com portas, janelas, escadas e tudo. Para ela, é um pouco estranho que o protagonista tenha feito isso. Kozuki menciona que não construiu a casa com madeira normal e que isso deve ser levado em consideração. Além disso, ele gostaria de colocar todas suas mesas de trabalho e coisas ali. Sylphild diz que ele pode fazer o que quiser e o protagonista agradece por isso. Embora a elfa queira discutir a construção do muro, deixarão isso para depois do jantar, e ela ficará responsável pela comida da noite, o que deixa o protagonista impressionado. Sylphild diz que o protagonista ainda é seu escravo, mas que ela se tornou sua esposa depois de ter lhe entregado sua pureza. Segundo ela, uma esposa deve cozinhar para o esposo trabalhador. O protagonista fica completamente pasmo ao ouvir isso. Sylphild pede ao protagonista que a acompanhe. Kozuki diz que sim, mas em sua mente pensa que a elfa de repente ficou romântica e se pergunta o que está acontecendo, já que isso lhe parece algo estranho. À noite, depois do jantar, Kozuki e Sylphild começam a discutir sobre a construção do muro. Kozuki sugere que precisam de argila para fazer os tijolos e carvão como combustível. Também acha que deveriam pedir ajuda aos refugiados para avançar mais rápido. Sylphild acha tudo que o protagonista disse razoável, mas pergunta o que farão quanto às medidas de segurança contra os gismas. Kozuki responde que é provável que consigam afastá-los e criar bestas em massa. Sylphild pergunta quantas seriam, já que precisam de pelo menos 300 bestas, além das peças de reposição. Kozuki diz que o problema está nos ossos dos animais, pois precisariam do equivalente ao número de bestas necessárias. Sylphild pergunta ao protagonista se poderiam substituir os ossos pelo casco de gisma, e Kozuki diz que não havia pensado nisso, mas parece que é compatível, então poderia funcionar. Sylphild faz o protagonista corar novamente ao lhe mostrar um sorriso. Kozuki acha a elfa muito bonita, mas também é difícil de conviver com ela e se pergunta o que está acontecendo agora. Ele diz à elfa que quer perguntar algo e se ela responde que quer saber sobre suas origens. Kozuki menciona que se ela realmente quer saber, pode se arrepender depois. Kozuki diz que só quer saber sobre sua amada. Sylphild se deita no ombro do protagonista, fazendo com que ele fique nervoso. Ela diz que é a herdeira da família real Meren. Kozuki fica surpreso ao saber que ela sempre foi uma princesa, mas também pergunta por que uma princesa como ela está tão sozinha na Floresta Escura. Ela responde que é uma tradição da família real, e todos na família são educados e criados na Floresta Escura. Mas toda a sua família foi perdida quando o Reino Sagrado os atacou, e essa é a razão pela qual ela está ali, pois quer proteger as pessoas que ajudou a refugiar na Floresta Escura e recuperar tudo que o Reino Sagrado lhe tirou. Kozuki, sem pensar duas vezes, diz diretamente à elfa que essa deve ser a razão pela qual ela pensou em usar suas habilidades a seu favor. Kozuki continua dizendo que, como ele é um marionete que apareceu na difícil situação dos elfos da Floresta Escura, ele deve salvá-los e que com sua ajuda ele poderia recuperar o reino Meren se usasse seu poder. E é por isso que ele não relatou às anciãs sobre ela e lhe deu sua castidade. Sylphild diz que tudo o que o protagonista disse é verdade, mas, para surpresa dela, Kozuki diz que não se importa, pois ela não lhe deve nada. Se ela não o tivesse encontrado por acaso na floresta, provavelmente ele não teria sobrevivido. Kozuki finaliza dizendo que ficará com ela até poder pagar sua gentileza por salvá-lo, ou pelo menos até ela querer que ele faça isso. Isso surpreende e faz Sylphild corar tanto que parece que está derramando lágrimas de felicidade. Ela chora nos braços do protagonista, e ele a consola. Kozuki diz que às vezes pode ser um pouco desconfiado, mas Sylphild pede para ele não dizer isso. Eles se aproximam e se dão um beijo terno, mas esse beijo terno se transforma em carícias, e as carícias se transformam em outra noite de atividades malucas. No dia seguinte, no quinto dia de sobrevivência do nosso protagonista, vemos que ele e a elfa já tinham acordado. Sylphild diz a ele para esquecer tudo o que aconteceu na noite anterior. Kozuki diz que vai esquecer e também esquecerá que Sylphild o mimou tanto nas noites. Sylphild, muito irritada, começa a pegar o amigo do protagonista e o força a esquecer o que aconteceu na noite anterior. O protagonista, muito dolorido, grita para que ela se esqueça disso e por favor, solte-o, pois vai arrancá-lo. A elfa continua ordenando que ele vá e prepare um café da manhã mais tarde.
Em um armazém dos elfos, Sylphild vai pegar algumas coisas e oferece ao elfo responsável pelas pedras preciosas que o protagonista havia obtido anteriormente como pagamento. Assim, eles conseguiram 8 barris de vinho com mel, 8 sacos de farinha e 4 frascos de sal. Sylphild diz ao protagonista para guardar tudo em seu inventário. E esse aí continua fazendo isso enquanto caminhavam. Nosso protagonista pergunta à elfa para onde eles estavam indo, e Sylphild responde que vão falar com os mediadores dos refugiados. Eles vão perguntar como foi a última conversa com os anciãos, assim terão uma ideia do que está rolando. Depois de chegarem na área dos refugiados, muitos ficam assustados com a presença do protagonista, mas outros só querem eliminá-lo para ele se mandar. Uma garota ciclope chama alguém, pois a princesa havia chegado. A gente conhece um homem-touro chamado Danan, e ele cumprimenta a elfa com respeito, chamando-a de Sua Alteza. Sylphild já tinha avisado antes que não queria ser chamada assim, mas Danan diz que não importa o que ela diga, ele vai continuar chamando-a assim, porque ninguém pensa diferente depois de vê-la vestida de forma tão imponente. Sylphild dá um puxão de orelha nele e manda reunir as principais pessoas que vieram falar sobre as medidas contra os Gisma. Danan, antes de ir reunir os anciãos, olha com desprezo pro nosso protagonista. Kouzuki diz à elfa que ele dá muito medo, mas Sylphild explica que a esposa de Danan foi eliminada pelos humanos e ele também perdeu 2 filhos no deserto de Omid. O protagonista acha uma pena, mas pergunta se foi uma boa ideia trazê-lo. Ela responde que, se ele seguir as instruções dela, vai ficar bem. Além disso, ela diz que ele deve ter em mente que nunca o abandonará. O protagonista também promete que nunca vai abandonar Sylphild, e ela fica feliz ao ouvir isso. Mas, ao fundo, os refugiados ficam surpresos ao ver um escravo rindo. Sylphild anuncia a todos os refugiados que tem lenha e comida para eles. Pode ser que não seja suficiente para encher a barriga de todo mundo, mas deve dar para todo mundo se alimentar. Ela então faz um sinal para o protagonista tirar tudo do inventário. Enquanto Kouzuki tira tudo, Sylphild diz que tem carne de Gisma, então é bom trazer um coador. Por outro lado, eles ficam chocados ao ver o protagonista tirando toda a comida do nada. Enquanto a comida é distribuída, Sylphild manda todo mundo começar a cozinhar a carne e alimentar primeiro as crianças. Danan, ao chegar, se pergunta o que está rolando, porque parece que estão fazendo um festão. Ele então diz a Sylphild que já reuniu os representantes dos refugiados. O protagonista e a elfa vão para a tenda onde estavam os representantes. Sylphild pede desculpas por ter reunido todo mundo tão de repente. Os anciãos perguntam como podem ajudar a elfa. Sylphild quer falar sobre os insetos gigantes, já que os anciãos informaram isso ontem. Os representantes dizem que os anciãos falaram que ou eles entram na floresta ou ficam para lutar. Sylphild fica irritada porque os elfos ainda não vão liberar as pedras espirituais para criar a barreira. Ela pergunta ao ancião o que mais disseram, e eles respondem que só ativariam a barreira do muro se ele fosse construído a tempo. Sylphild diz que é a mesma história que ela já tinha ouvido. Sobre a construção do muro, Kouzuki é a chave, então a elfa decide apresentá-lo a todos. Ela o pega pelo braço, apresenta Kouzuki e diz que ele se tornou seu escravo, mas como ele também deu a sua castidade, além de ser seu mestre, agora ele também é seu marido. Tanto o protagonista quanto todo mundo na tenda ficam surpresos com a apresentação.